Bem-vindos ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Eu sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação deve ser simples, fácil e descomplicada. E hoje tenho uma convidada muito especial, a doutora Helena Paixão. A doutora Helena Paixão é psicóloga clínica dedicada ao comportamento psicológico de adultos com especial foco na relação que as pessoas estabelecem consigo próprias, com as suas emoções e com o seu dia-a-dia. Acredita numa abordagem próxima e humanizada, onde cada pessoa é vista na sua individualidade, promovendo um espaço seguro de escuta, compreensão e mudança. Ao longo do seu trabalho, tem vindo a explorar estratégias como a autocompaixão e o mindfulness, ferramentas fundamentais para ajudar a quebrar padrões de exigência excessiva e a construir maior bem-estar psicológico. Olá, Helena. Olá, Maria. Bem-vinda ao podcast. Obrigada, é um gosto enorme estar aqui contigo. Muito obrigada por teres aceito o convite, Obrigada, é um gosto ter-te aqui. E hoje vamos falar de um tema que também para mim cada vez mais faz mais sentido e nós até noutras alturas vamos falando um bocadinho sobre isto. E começando aqui pelo início, e como eu dizia que é um tema que para mim pessoalmente é cada vez também mais importante, porque é que tu achas que todos nós, mesmo sabendo que não é saudável, continuamos constantemente a ser duros connosco próprios? Sim, é uma excelente questão, Maria, e começamos logo assim, a abrir, não é? Com uma boa questão, que é importante nós refletirmos enquanto sociedade, porque eu considero que nós temos aqui, nesse sentido, uma parte aprendida, ou seja, nós aprendemos logo desde cedo, muitas vezes associamos o valor à exigência. Portanto, como quase, quanto mais formos exigentes connosco, tivermos sempre que estar a dar o nosso melhor, sempre a exigir mais e melhor de nós, como se isso fosse garantia de valor pessoal. E quanto mais fizermos, parece que, ou seja, que somos obrigados a isso, não é? Que temos de fazer mais e mais e mais. É um ciclo vicioso depois na realidade, não é? E isso é muito perigoso. Então, isso é uma parte aprendida, aprendemos isso desde cedo, pela nossa sociedade, pela nossa cultura, muitas vezes lá está, o valor muito associado ao desempenho. E, portanto, isso é um ponto. Depois temos aqui questões mais biológicas, do ponto de vista mais primitivo, mas que ainda temos connosco também. Ou seja, ao nível de afiliação, de pertença. O ser humano tem necessidade de pertencer. E muitas vezes o cérebro ainda fica aqui com este botão ligado. É como se o cérebro interpretasse: quanto mais exigente eu for comigo, eu vou dar mais e melhor e, portanto, por isso eu vou aumentar a probabilidade de me aceitarem e de pertencer. Portanto, Certo. vou diminuir a probabilidade de falhar. Ou seja, não tanto até relacionado connosco, mas muito a pensar nos outros. Muito a pensar exato, nos outros, mas no sentido de nós pertencermos. Sim, exatamente. Não é? Porque do ponto de vista biológico, lá atrás, não é? Nos primórdios, portanto, quando tu eras aceite e pertencias a uma tribo, não é? Tu aumentavas a probabilidade de sobreviver. Certo. Okay. Então nós ainda temos isto aqui ligado em nós, ou seja, o nosso cérebro acaba por associar: tu és aceite é igual a pertença, ficas tranquilo. Se és rejeitado ou sentes que estás a ser rejeitado, é como se isso automaticamente representasse uma ameaça. Ok? Certo. E nós ainda temos isso em nós. Claro que pode e deve ser trabalhado, obviamente. E eu sinto que cada vez mais é um tema que nos preocupa atualmente, ou não? Pelo menos nos últimos anos, até para comigo, tenho tentado fazer muito esse trabalho interno. Pronto, não sei se tu também, como é que lidas com isso, mas sinto que hoje em dia se fala mais destes temas e que nós próprios estamos a tentar também fazer uma mudança a esse nível, não é? Até relativamente aos horários de trabalho, de termos sempre 1001 tarefas para fazer e se calhar começarmos a tentar acalmar um bocadinho. Sim. É muito importante, porque lá está, isto são aqui só para percebermos, não é? Enfim, origens que estão relacionadas com este ponto da autocrítica, mas nós depois podemos, de facto, trabalhar isso em nós e devemos mesmo implementar um registro de vida diferente, não é? E aqui vem muita parte da autocompaixão, por exemplo, não é? Que já podemos falar um bocadinho mais à frente, mas aqui como uma estratégia para conseguirmos gerir melhor estes níveis tão exigentes que por vezes temos connosco. Eu diria, hoje em dia, que pode estar também muito associado à questão de... Nós somos bombardeados com muitos estímulos, não é? Muitos estímulos, muitas notificações, somos expostos permanentemente a uma série de imagens, de vídeos, e isso leva a comparações. E muitas vezes lembrarmos que nós não estamos só a comparar-nos já só com outra pessoa, estamos a comparar-nos com filtros, com imagens que muitas vezes não são sequer reais, certo. Não é? E, portanto, eu diria, tudo isto pode ampliar ainda mais esta sensação, quase como se não fôssemos suficientemente bons, não estamos à altura daquelas imagens que vemos. Então isto pode ativar todos estes mecanismos em nós. Certo, sim, identifico-me plenamente com isso. E é engraçado também pensar que
Se for algum amigo nosso, algum familiar nosso, não é? Se calhar a dizer que está cansado, que não consegue chegar a todo o lado, nós apoiamos. Não é? Dizemos, se calhar tens que descansar, não podes trabalhar tanto. Mas quando é connosco, se calhar não fazemos esse trabalho. Há tendência para sermos mais gentis com os outros do que connosco. E está muito relacionado também com este ponto inicial que arrancámos aqui, não é? Ou seja, muito com esta questão de, no fundo, eu com o outro tenho esta necessidade de pertença. Portanto, então, se eu for gentil com ele, eu posso ter mais probabilidade de ser aceito e de pertencer. Atenção, isto não é o mecanismo que nós devemos ir, mas o nosso cérebro ativa isso, ok? Nós depois podemos e devemos trabalhar essa parte. Sim. Para ficar claro, agora o cérebro de facto pode interpretar como tal. Para além disso, nós com os outros tendemos de facto a ver mais, a ligar mais à parte do contexto. Imagina, se uma amiga tua te vem dizer, olha Maria, aquela reunião hoje não correu nada bem, é provável que tu lhe digas, ok, olha, mas de facto tens andado com tanta coisa para fazer, tens estado mais cansada, se calhar é natural que não correu tão bem. Ou seja, olhamos mais ao contexto para o outro e para nós vamos logo mais a ativar o botão do julgamento. Certo. A reunião não correu tão bem, que estupidez, realmente não sou suficiente, não sou capaz, sou sempre a mesma coisa, ok? Então isto muitas vezes acaba por estar aqui presente. E sentes que existe cada vez mais consciência das pessoas relativamente a isso, até quando chegam à consulta, no sentido de querer trabalhar isso? Sim, absolutamente. Há uns anos atrás, não é? Mas acho que hoje em dia... Sim, absolutamente, Maria. Hoje em dia noto que, felizmente também, todos nós nas nossas áreas, não é? Estamos a fazer, eu acho que um papel importante a proliferar informação, a disseminar informação em prol de mais, enfim, literacia em saúde física, mental, emocional, e isso também ajuda as pessoas a estarem mais conscientes de tudo isso. No meu caso e da minha equipa, nós sentimos cada vez mais as pessoas vão com um pedido mais claro, ou seja, querem trabalhar determinadas coisas específicas e com mais consciência que têm um crítico interno mais, enfim, mais severo, que têm questões de autoestima ou de autoimagem que precisa de ser trabalhada, e isso é muito bom, não é? Porque as pessoas estão mais, diria, a ficar mais conscientes daquilo que podem trabalhar em si. Certo. E na tua prática clínica tu sentes, agora até falaste da imagem, uma grande preocupação com a imagem corporal e agora que estamos a chegar ao tempo mais quente, ainda maior? Costumas sentir isso em consulta? Sim, nesta altura, quer dizer, há pessoas que têm isso, acaba por estar a ser transversal, não é? E o ano todo. Mas neste momento vê-se, de facto, aqui um acentuar da preocupação com questões do corpo, da autoimagem, porque também estamos aqui no verão, não é? E, portanto, nesta altura o corpo está mais exposto, não é? Portanto, é como se despíssemos... literalmente, não é? Sim. Porque estamos de facto mais expostos, despíssemos máscaras, não é? Acaba também por ser um ciclo novamente, não é? Porque a pessoa acaba por estar, às vezes fica mais fragilizada, fica mais frustrada, não é? Depois não sabe como é que há de lidar com isso e depois está-se constantemente a culpabilizar, não é? Sim. Pode-se culpabilizar, pode-se comparar mais, portanto, depois são aqui ciclos que são viciosos e se a pessoa não estiver atenta e não procurar ajuda, isto pode ser muito, muito desafiante, não é? A boa notícia é que tudo isto se pode trabalhar, certo. Não é? E eu acho que se tem feito um caminho nesse sentido, pelo menos a mim parece-me também. Sim, completamente. Eu noto mudanças nesse sentido muito, muito significativas. E diz-me uma coisa, eu acho que isto é aqui um tema um bocadinho sensível, que é, nestas alturas há mais convívios, há mais opiniões, pode haver mais comentários, e de que forma é que nós nos podemos proteger emocionalmente, mas sem nos isolarmos. Não é? Sim. Não sei se tens alguma sugestão, porque eu acho que isto é um tema. É um tema, sim. Sim, isolar não é a solução, certo, depois criaria outro problema, não é? Outro tema. O isolamento social não é positivo, obviamente, para a nossa saúde física nem mental. Portanto, eu diria aí um grande ponto é nós começarmos por filtrar um bocadinho e diferenciar aquilo que é nosso, que é a nossa opinião, aquilo que é a minha percepção de mim, enfim, da minha realidade, e aquilo que é a lente do outro, que o outro pode me dizer. Ou seja, em termos de julgamentos do outro, de algum comentário que possamos estar expostas, por exemplo. Então, conseguirmos fazer este exercício, que não é automático, não temos o botão mágico, mas é um treino que nós podemos, de facto, trabalhar, e um músculo que nós podemos treinar, de diferenciar aquilo que me dizem e aquilo que realmente eu acho sobre mim, ok? Isso é importante e colocar aí um filtro também, naquilo que me dizem. Depois existe sempre aquela questão, e se, não é? Ou seja, se aquela pessoa diz aquilo, será
e a Sim, verdade, claro, não é? claro, claro. E isto, lá está, não são ferramentas isoladas, pois Não, de todo. convém estarem integradas enfim, no âmbito de um processo psicoterapêutico, quando é necessário, não é? Enfim, de autoconhecimento de alguma forma. Mas é aqui uma ferramenta muito importante, eu Uhum. ir procurando diferenciar aquilo que vem do exterior e aquilo que realmente eu acho sobre mim, embora às vezes isto é desafiante e para algumas pessoas pode ser particularmente desafiante fazer, e aí é mesmo fundamental haver um pedido de ajuda profissional Uhum. para se trabalhar mais esta parte das crenças, do diálogo interno, porque às vezes há pessoas que sozinhas não conseguem fazer este movimento e está tudo bem em pedirem ajuda. Pronto. Depois outro tópico também aqui importante nessa pergunta que colocaste é a questão de escolhermos também, fazermos escolhas ativas e conscientes daquilo que nós queremos, daquilo que nós nos queremos nutrir, com o que é que nos queremos nutrir, a vários níveis, não só do ponto de vista da alimentação, mas neste caso do consumo de redes sociais, de notícias, de estar com pessoas em ambientes, em espaços, portanto, fazermos escolhas conscientes e percebermos, identificarmos onde é que eu escolho, onde é que eu quero gastar a minha energia emocional, não é? Porque na verdade nós já sabemos mais ou menos, não é? Quando estamos com determinadas pessoas, Sim, como é que sim. vai correr, o que é que acontece, não é? Sim. Portanto, esse Sim, à trabalho partida interno já, é exato, é importante, muito não é? importante, é muito importante, exatamente. Portanto, fazer estas escolhas conscientes é importante, fazer estes exercícios de diferenciação, o que é meu e o que é a opinião do outro, porque lembrarmos ainda nesse tópico que aquilo que o outro nos diz fala muito mais sobre a lente dele do que sobre nós, não é? Então é um exercício muito, muito importante. Depois, aqui um terceiro tópico, se pudermos fazer se calhar aqui estes 3 grandes tópicos, pois há muitos, não é? Mas Sim, aqui um terceiro ponto, que são os limites. era isso que eu te ia perguntar a seguir, ou seja, como é que nós podemos impor limites, não é? Sim. Pronto, então este é mesmo aqui um grande tópico, não é? Portanto, uma ferramenta, podemos mesmo dizer. Eu Os acho que há sempre limites. muito medo. Sim, Pelo menos sim, a ideia que eu sim. tenho até também no Sim. contexto clínico, Sim. quando às vezes surgem esses temas que depois as pessoas não sabem lidar com Sim, isso. é não muito comum, Maria, é muito comum e na nossa cultura somos um bocadinho, enfim, estou a generalizar, mas eu vejo muito isto na prática clínica e não só, somos muito people pleasers, não é? Quase ter que agradar permanentemente o outro, como há bocadinho estávamos a falar, não é? E, portanto, conseguirmos começar aqui a fazer um trabalho nesse sentido é um caminho, ok? A par dos limites está aqui a parte do treino de assertividade. Ou seja, nós procuramos treinar, é um músculo também que se treina, que se trabalha, que se exercita, procurarmos perceber que a assertividade, pormos limites, não é sermos agressivos. Até porque podemos só partilhar as nossas emoções, não é? Claro que sim, claro dizer, que sim. olha, gostava que não me referisses isto ou que não me disseste porque isso me magoa. Exatamente. Não estamos a ser agressivos e estamos só a impor um limite Claro nosso, que não é? sim. E a outra pessoa deve respeitá-lo, na minha perspectiva. Claro que sim. Nós não controlamos o que é que o outro vai dizer ou fazer, mas por isso é que é importante no treino de assertividade e de limites nós não vamos colocar o foco no que é que o outro, e se o outro me diz, e se eu não sei o que é que o outro me vai dizer, eu vou colocar o foco em mim, naquilo que está no meu campo de ação. Então, o que é que eu escolho dizer a esta pessoa? Que limite é que eu posso e preciso colocar-lhe? Então percebermos que os limites, no fundo, o que é que fazem? Eles não afastam necessariamente. Muitas vezes até geram maior conexão e podem aproximar, curiosamente ao contrário do que muitas pessoas possam pensar. Depois depende, claro, é da forma como estamos a fazer, certo, claro. Não é? E percebermos que os limites, acima de tudo, também ajudam a, entre aspas, educar o outro, no sentido de como é que ele nos deve tratar, ou como é que nos pode tratar. Ou seja, estamos a comunicar ao outro como é que tu me podes tratar, até onde é que tu podes ir, até onde é que eu permito. Exato. Ok? E se o fizermos com respeito a nós e ao outro, está tudo bem. Eu acho que cada vez mais isso vai acontecer. Pronto, no passado acho que não é? No passado toda a gente ia dizer tudo e mais alguma coisa, mas acho que hoje em dia há cada vez mais consciência para isso. Claro que sim. Estamos a mudar o paradigma, felizmente, não é? Agora, percebermos é que pôr limites não é de repente perdermos o filtro e dizermos tudo. Não acho é? que o objetivo é esse. Mas às vezes há pessoas que também certo. Não é? Sim. Que estão a tentar fazer esse trabalho e vão para o outro extremo. Não é? Pronto. Então às vezes também precisamos de ir para um extremo para depois voltar para irmos aqui equilibrando. É um trabalho de reflexão, não é? De conhecimento para perceber como é que nós depois podemos agir. Sim, é um trabalho de reflexão, sem dúvida, mas mais profundo ainda, é um trabalho mesmo de autoconsciência, de autoconhecimento, sem um bom nível de autoconhecimento, sem mergulharmos suficientemente em nós,
é difícil nós fazermos isso. Nós podemos e devemos ler livros sobre, por exemplo, assertividade, comunicação consciente, vai ajudar-nos. Mas é um complemento. Se ficarmos só aí, provavelmente não vai ser o suficiente, não é? Então nós precisamos de trabalhar em nós. Pois. Não é? Eu acho é que se calhar, não sei o que é que tu achas, mas eu acho é que nós, as pessoas, não têm noção o quão duras são com elas próprias, não é? E então depois chegarem a isso, Sim. não é? Se calhar o pensamento até é, mas isto não tem jeito nenhum, agora qual é que é o problema de A, B ou C, se calhar fazer determinado comentário. Já estão, continuam a ser duras com elas próprias, continuam a ser duras com elas próprias e é como dizia bem, muitas vezes as pessoas não têm noção do quão duras são mesmo com elas. Muitas vezes não têm noção do crítico interno que é tão severo e que pode ser verdadeiramente implacável. E porquê é que não têm a noção muitas vezes? Porque já se habituaram. Não é? Porque o cérebro já está em automático, os mecanismos neurológicos, não é? Já estão tão explorados nesse sentido, as estradas neuronais, que é a verdade da pessoa, não é? É aquele registro que a pessoa muito conhece. Isso também na minha área, que é, nós já estamos tão habituados a determinada coisa que para nós aquilo já é o normal, não é? E deve ser exatamente a mesma coisa, fazendo aqui uma comparação. Nem mais, é isso mesmo. Mais uma vez, a boa notícia, nós podemos trabalhar isso e acima de tudo é também muito essa mensagem que queremos ambas aqui com este tema também passar às pessoas. Não é? Sim, eu acho que é fundamental. E diz-me uma coisa, das consultas que vais dando e da prática clínica, sentes que há um ciclo de culpa associado ao corpo e à alimentação? Sim, muito. Há um ciclo de culpa e depois é mesmo isso, não é? Que é uma bola de neve que muitas vezes está associada à questão, ou seja, a culpa muitas vezes começa com um diálogo interno muito rígido, não é? Imagina, no âmbito da alimentação, muitas vezes as pessoas, e certamente tu verificas isso na tua prática clínica, eu também vejo muito neste sentido mais interno, que é a pessoa, levar para um lugar muito rigoroso. Hoje eu vou fazer tudo perfeitamente perfeito, não vou cometer nenhum erro alimentar, e às vezes dizem mesmo isto sem aspas, não é? Isto traz aqui muita rigidez mental, não é? Portanto, isto depois leva aqui a um lado muito severo, tudo aquilo que nós proibimos no nosso cérebro torna ainda mais a vontade de fazer o contrário, não é? Então, depois naturalmente vai havendo quebras, vão existindo quebras, não é? Quebras desta rigidez, e isso depois traz a culpa. Depois da culpa vem o crítico interno, severo, carregar no botão ainda mais, não é? Depois a seguir muitas vezes há tentativas de compensação, não é? De compensação com mais rigor ainda, ou enfim, depois cada pessoa ativa os seus mecanismos para tentar compensar aquela quebra, não é? Quebra, aspas, isso depois volta a instalar mais culpa, depois há nova quebra, depois há um registro mais rígido, enfim, é um ciclo mesmo vicioso. E porquê é que achas que é tão difícil sair deste padrão? É muito por isso que tu estavas a dizer, não é? Porque eu acho que às vezes nem existe reflexão do outro lado. Sim. Não é? Nós já somos tão assim que nós nem refletimos. E então estamos constantemente em piloto automático. E não tentamos refletir ou pedir ajuda para tentar sair e perceber, não, isto não dá para mim, isto não pode ser assim, e pedir ajuda para conseguir sair desse padrão, não é? Exatamente, Maria. A questão que é um padrão, não é? Mas muitas vezes as pessoas focam-se apenas, primeiro, há a questão do piloto automático, muitas vezes já nem se questionam, não é? E quando se começam a questionar, por vezes focam-se na ponta do iceberg, não é? E ficam ali, na ponta do iceberg, e às vezes ficam na parte da batata frita, como a batata frita, não como a batata frita, como só uma folha de alface, não como uma folha de alface. Isto é a ponta do iceberg. Completamente, sim. Concordas? Concordo. E portanto eu diria que está muito aí, então temos que mergulhar, temos que ir perceber o que é que está subjacente a este comportamento. Então, a maioria das vezes estão questões emocionais, estão questões psicológicas, sim, está, eu diria que... E a alimentação é muito emocional, não é? Claro que sim. Dizer, nós comemos e automaticamente temos prazer. Claro que sim. Portanto, é muito difícil. Estão de mãos dadas, não é? E, portanto, precisamos de mergulhar e perceber o que é que está subjacente a estes padrões comportamentais. Então, estão questões emocionais, psicológicas, as crenças que eu tenho em relação à alimentação. Que crenças são essas? É isso que temos também que investigar com a pessoa. Porque vem tudo de trás, não é? Vem nós tudo não fazemos essa reflexão da infância, de tudo que nós vivemos. Claro. Tudo o que vamos aprendendo e apreendendo, não é? Que vem lá de trás da infância, da escola, do nosso percurso escolar, da relação com os pares. Portanto, nós vamos recebendo tantas interações e isso vai instalando, o nosso sistema de crenças vai começando aí, não é? Portanto, o que é que me falaram, o que é que me contaram sobre alimentação? Falavam-me sobre alimentos proibidos, sobre alimentos permitidos, havia muita restrição, não havia, havia limites excessivos, não havia de todo. Ou seja, como é que era? Então esta investigação é fundamental
A par disso, a pessoa perceber, não é, outras questões que possam estar ali associadas e começar a fazer esse caminho de mãos dadas, de preferência com um psicólogo, com um nutricionista, por vezes, muitas vezes também com um médico. Muitas vezes é um caminho que se faz multidisciplinar, interdisciplinar, e percebermos que não é só no fim de linha, ou seja, isto deve ser um caminho, não é? É um caminho, porque às vezes há pessoas uma consulta e fica tudo resolvido. Claro, exatamente, e não procurar ajuda só no limite dos limites, não é? De perceber. A prevenção, não é? Prevenir, sim, claro que sim, claro que sim, e todos beneficiamos em ser acompanhados em algum momento da nossa vida por psicólogo, por nutricionista, sim. Não é? por médicos em alguma sempre área. Que nós temos que trabalhar. Claro que sim. Todos nós temos os nossos temas, todos nós temos vulnerabilidades, todos nós também temos as nossas feridas emocionais de alguma forma. Por vezes lá atrás, aliás, há cada vez mais estudos e dados que mostram que não há crescimento sem microtrauma, pelo menos. Ou seja, há sempre pontos para percebermos que nos geram feridas emocionais. Não é? E tudo isto depois pode ter impacto na forma como nós olhamos para nós, olhamos para a realidade, como nós vamos encarar a relação com o nosso corpo, com a alimentação, e se não fizermos este trabalho, lá está, se não mergulharmos, se não vestirmos o fato de mergulho, e ficarmos só na pontinha do iceberg, andamos ali às voltas e a pessoa pode, quer dizer, andar anos e anos ali e depois é muito mais difícil sair. Eu acho que hoje em dia também é um tema muito mais falado, não é? Que se calhar há uns anos as pessoas tinham muito mais vergonha de referir isso, não é? Mas acho que hoje em dia se fala muito mais abertamente sobre isso e que se calhar há muitas pessoas que, como isso se fala mais abertamente, também estão mais à vontade se calhar para procurar ajuda e até falar sobre isso. Exatamente, sem dúvida, sim. Porque há uns anos era... Há uns anos era muito tabu, não é? E questões do ponto de vista de nutrição, eu tenho ideia que até as pessoas pediam com mais facilidade, mas do ponto de vista de saúde mental, ir a um psicólogo, ir a um psiquiatra, era assim, não é? Lá está, era no fim de linha. E com muito mecanismos, pactos de silêncio, não é? Que não se conta a ninguém, não é? Como se isso representasse algo, como se a pessoa fosse maluca, como se fosse mais frágil por fazer isso, como se fosse fraca. E hoje em dia, felizmente, o paradigma está a mudar muito, não é? Eu vejo que é exatamente o contrário. Claro que alguém que sim. pede ajuda, quer melhorar, não é? Quer melhorar todos os aspectos da sua vida, pelo menos a mim, enquanto pessoa, falando aqui pessoalmente, faz-me todo o sentido. Claro que sim. Eu vou crescendo, pronto, é verdade, vou ficando mais velha e se eu puder ir trabalhando várias áreas da minha vida, vou-me conhecendo melhor, vou percebendo o que é que eu quero para a minha vida, não é? E nada melhor do que as pessoas que são da área para me ajudarem, claro não é? que sim, e é isso, disseste e bem, vamos crescendo, vamos crescendo no sentido cronológico, mas também é importante e bom que possamos ir crescendo do ponto de vista emocional, psicológico, enquanto pessoas, significa que estamos em movimento, não é? Então, um pedido de ajuda é, acima de tudo, eu encaro mesmo dessa forma, quer do ponto de vista como profissional, mas também como pessoa, que também faço o meu processo de psicoterapia, e que eu considero que é crucial para o meu próprio autoconhecimento, para a minha evolução pessoal. Eu considero mesmo que é, acima de tudo, um sinal de consciência, um sinal de maturidade emocional, longe de ser um sinal de fraqueza. E agora que falaste nisso, não sei se sentes, mas acredito que sim, eu sou nutricionista e muitas das vezes as pessoas pensam que eu, não é? Se calhar só como cozidos, grelhados, pronto. Exato. E se calhar tu sentes muito também a mesma coisa na tua área, não é? Será que existe aqui uma pressão extra pela formação que temos, uma pressão no sentido de fazer tudo perfeito? Também sentes isso? Ou seja, tu és psicóloga, não é? Não, a Helena está sempre bem, a Helena não tem problemas nenhum, está sempre tudo ok. Sem dúvida, isso é um tópico muito importante de tocares. Porquê? Porque eu sinto isso, mas já senti mais, porque eu hoje em dia também sinto que coloco os limites aí, ou seja, e sinto mesmo necessidade de o fazer, em contextos que fazem sentido. Isso é importante estás a dizer, porque assim quem nos está a ouvir sabe que tu também pões limites, que nós não estamos só a dizer para quem nos está a ouvir, porque às vezes pode haver aquela, mas a Helena é psicóloga, portanto não faz, não é? Ou a Maria acaba por comer sempre tudo bem, e é importante dizer que nós na nossa vida pessoal também o fazemos. Claro, é isso, a vida pessoal, nós somos pessoas. Antes de seres a Maria nutricionista, antes de ser a Helena psicóloga, eu sou a Helena pessoa, ser humano, não é? Que sou filha, que sou mãe, que sou mulher, que sou amiga e que sou também psicóloga, que sou empreendedora. Portanto, nós abraçamos tantos papéis e portanto, no âmbito do papel aqui, enquanto psicóloga, eu sinto que quando saí da faculdade, portanto, noutra vida,
já há bons anos atrás, nessa altura o psicólogo era muito encarado, portanto era mesmo fora da era das redes sociais, Sim, não é? sim, Muito sim, longe sim. dessa parte. Isto agora dito assim, de repente parece que já foi mesmo há 500 anos. Então, mas já foi há Mas já muito foi tempo. há algum tempo. Já foi há muito Já tempo. foi há algum tempo. E o psicólogo, no caso da minha área, era muito visto como quase, deveria ser uma figura quase transparente. Ou seja, não ter voz, portanto, totalmente, claro que no âmbito psicoterapêutico nós devemos, obviamente, manter os nossos limites éticos, devemos, Óbvio. obviamente, isso não Não se está põe em aqui a pôr em questão, questão, obviamente, sim. não é? Ter a nossa neutralidade, como é óbvio. Agora, à parte disso, isso garantido, nós podemos e devemos ser pessoas, não é? E mostrar também a nossa humanidade. Então, hoje em dia, com a parte das redes sociais, eu considero que temos vindo a fazer um trabalho nesse sentido, e temos psicólogos no geral, não é? Mas falando por mim, pessoalmente, considero que tem sido um trabalho de desconstrução desta ideia de o psicólogo tem que ser um ser humano perfeito, intocável, não é? E que de repente não tem problemas, está sempre tudo bem. É que eu ao início sentia isso, é quase como tinha que passar uma imagem que sou aqui um Deus no céu e eu na terra, enquanto psicólogo tenho que ser perfeita. E não é assim, não é? Nós somos de facto pessoas, também temos problemas, também temos os nossos temas, também temos vulnerabilidades, como todas as pessoas, portanto, não é? As pessoas que nós acompanhamos são pessoas como nós, Exatamente. e portanto, E irmos também é desconstruindo. desafiante para nós trabalhar isso. Claro, Não é? claro Para que ti, sim. neste caso, não é? Acredito, não é? Enquanto pessoa, para nós também é desafiante trabalhar isto que nós estamos a falar para as outras pessoas. Uhum. Para as pessoas não pensarem, não, elas fazem aqui com uma perna às costas. Pois, não, exatamente. Aliás, se me perguntares se eu também por vezes tenho um crítico interno, também tenho, não é? Claro. Por exemplo, ou seja, de percebermos que agora a diferença é qual é a relação que eu estabeleço com isso. Porque hoje em dia, com o meu autoconhecimento, mas aí não é o curso em si que de repente me dá imunidade, não é? Claro que dá-me ferramentas técnicas, claro que eu os conheço, claro que. Mas se eu não fizesse a par do curso o meu processo de autoconhecimento, poderia ficar muito aquém, não é? Então o próprio autoconhecimento dá-me sim ferramentas para, não é de me imunizar, mas é de me ajudar a gerir, por exemplo, a relação com pensamentos automáticos negativos, com crítica interno, com uma parte mais ansiosa, com esse tipo de situações que eu também lido, mas de uma forma, hoje em dia, que eu considero muito mais consciente, mais saudável, do que se calhar noutra altura que não tinha essas ferramentas tão desenvolvidas. Agora, sou uma pessoa também com luzes e com sombras, com conquistas e com vulnerabilidade, e eu considero mesmo que é essa dicotomia que faz de mim uma pessoa, um ser humano, não é? E que me ajuda também a ser considero mesmo uma melhor profissional. Uma profissional também que considero que me identifico muito com um registro muito humanizado. Eu acho que isso é Ou seja, fundamental. eu nas consultas não estou ali como de repente sou um ser, não é? Que estou a debitar coisas de um livro. Sou uma pessoa, não é? E é uma relação, não é uma relação assimétrica, é uma relação simétrica. Somos duas pessoas, é ali um encontro entre duas pessoas, claro, com os limites éticos, claro, com a neutralidade, claro, com toda essa parte que para mim é muito importante estar assegurada, mas eu sou uma pessoa, então eu considero que é essa desconstrução que eu tenho vindo a fazer e que eu considero que vejo à volta muitos colegas também a fazê-lo. E portanto aquela ideia do psicólogo ser um ser transparente, intocável, sempre perfeito, eu diria que já se diluiu, e ainda bem, porque acredito mesmo que, respeitando os outros limites todos, nós podemos ser ainda melhores profissionais e ajudar ainda mais as pessoas. Eu sinto que as pessoas se conectam mais ainda quando nós permitimos-nos só ser humanos também. Sim. E a parte das redes sociais hoje em dia também veio trazer esse lado, se for bem gerido, claro, não é? Portanto, nós também podermos ter uma voz, também considero que é muito importante. Ok. Olha, e para pessoas que estão constantemente em autocrítica, que estratégias ou pequeninos exercícios é que tu aconselhas ou o que é que sugerias? Faz aqui desde um início, não é? O que é que as pessoas podem fazer? Sim, então começarmos assim para perceber a autocrítica, o grande antídoto, aspas, é a autocompaixão e a autogentileza. Porque a autocrítica, no fundo, vem aqui sussurrar-nos ao ouvido e às vezes grita-nos: eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu não sou merecedor, eu não tenho valores, eu tenho que estar sempre mais e melhor, eu tenho que ser perfeito. Isto é o que a autocrítica muitas vezes nos diz. A autocompaixão e a autogentileza
diz-nos, eu posso ter errado, imagina, numa situação que não correu tão bem, reconhecer o erro é fundamental, não é só de repente colorir tudo, não é? É reconhecer o erro, eu posso ter errado, mas eu vou permitir-me aprender com este erro. E isto não diz nada diretamente sobre mim, ou seja, em vez de me atacar, eu posso reconhecer aquele erro, eu posso reconhecer que não estive tão bem naquele momento, quando é o caso, mas eu não vou me punir por isso, eu não me vou chicotear por isso, eu não me vou chamar nomes por isso. Okay? E isso por si só, aquilo que os dados nos mostram em termos de autocompaixão é quanto mais nós temos este diálogo interno mais gentil e mais compassivo connosco, também vamos conseguir depois abraçar mudanças de forma mais sustentáveis. Ou seja, ao contrário do que por vezes há pessoas, às vezes até em consulta, que me referem, se forem muito, perguntam por vezes, se for muito gentil comigo, depois não corro o risco de então não sair do mesmo lugar, de ficar ali. Não, aquilo que os dados nos mostram é precisamente o contrário. Até porque uma coisa é ser gentil, outra coisa é desresponsabilização, não é? Exatamente. São coisas que são diferentes. As pessoas às vezes confundem isso, não é? E são coisas completamente diferentes. Portanto, nós sermos gentis e sermos compassivos connosco vem de um lugar também de responsabilidade pessoal. Não vem é com a crítica severa que está ali a chamar-nos nomes. Que estupidez, o que é isto? Sou sempre assim, sou mesmo parva, sou mesmo isto, sou mesmo aquilo. Não, é ok, isto aconteceu, reconheço, posso me sentir triste, posso me sentir frustrada, posso estar zangada, e o que é que eu posso retirar daqui? Vou retirar do erro uma experiência de aprendizagem. E o erro pode ser uma reunião que não correu bem, pode ser de repente uma pessoa que no âmbito do plano alimentar ou de um registro mais, por exemplo, da questão da alimentação, considera que ok, hoje isto não correu nada bem, descambou, entre aspas, não é? Ok, então em vez de eu me punir por isso, eu vou perceber o que é que isso significa? Eu vou procurar tratar-me com gentileza, com amor, vou olhar com essa lupa e isso vai aumentar a probabilidade daquele erro, pelo menos aquele exato erro, se calhar não se reproduzir novamente. E até de se calhar também pensar num plano de ação, não é? Ou seja, o que é que eu se calhar noutra altura em que isto aconteça, até, por exemplo, relativamente ao plano alimentar, o que é que eu se calhar posso fazer? Como é que eu posso agir, não é? E eu acho que estes momentos de reflexão são fundamentais. Eu acho que existe pouco tempo para isso, não é? E não estamos alerta para isso. E uma das coisas que por acaso sugerimos nas nossas consultas é à sexta-feira, nem que seja durante 5 minutos, fazer ali um momento de reflexão da própria semana, não é? Porque bem ou mal temos a semana mais presente, não é? E ajuda-nos a perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal e o que é que se calhar pode correr melhor, não é? E pequeninas estratégias para nos ajudar. Claro que sim, isso é fundamental, é uma estratégia muito importante e que eu muitas vezes também convido as pessoas que acompanho a fazer ao longo da semana, fazer mesmo micro pausas conscientes, e isso é aqui um outro ponto ainda ao encontro da tua questão, nesse sentido que as pessoas podem de facto fazer, não é? Micropausas, pode ser à sexta-feira, pode ser ao longo da semana, não precisa de ser muito tempo. Às vezes, não tenho tempo, não consigo na minha gestão. Exatamente. Ou seja, eu acho que também há muita pressão associada a isto, não é? Há muita pressão e há muito mito do eu não tenho tempo, não é? A questão é, quais são as minhas prioridades, não é? Então, estabelecermos aqui ou fazermos uma revisão de prioridades e procurarmos colocar na nossa hierarquia de prioridades também este tempo para nós, de percebermos, por exemplo, a auto-observação é fundamental, porque se nós não praticarmos auto-observação, significa que estamos permanentemente a viver em piloto automático. E a auto-observação permite-nos isso. Pode ser 1 minuto, pode ser meio minuto. Parar, respirar, observar. Como é que eu estou? O que é que eu preciso hoje? O que é que o meu corpo me está a sinalizar? Okay? E às vezes isto é mais fácil logo de aceder, às vezes é mais desafiante, mas ao irmos praticando vai se tornando também mais fácil. Até porque se pode criar um hábito. Claro que sim, é esse mesmo o objetivo, exatamente. E portanto, é um bocadinho isso que tu fazes quando te queres recentrar, ou seja, como é que tu também lidas, o que é que tu costumas fazer quando queres? Sim, eu quando noto que está tudo assim já muito, muito intenso, muito multitasking, estou mais cansada, o corpo começa a sinalizar-me as emoções... Exatamente, começa ali a dizer calma, então eu faço mesmo, procuro abrandar um pouco e é isto, é micropausa. Às vezes faço uma pausa maior quando consigo, mas quando não consigo é micropausa. Que até pode ser numa hora de almoço em vez de estarmos nas redes sociais. Tantas vezes exemplo, que eu faço isso, exatamente, é um excelente exemplo. Eu hoje em dia, salvo exceções, eu procuro fazer, por exemplo, na minha prática profissional, 1 hora de almoço, mas em tempos eu fazia só meia hora e completamente a correr e às vezes a responder a e-mails, às vezes a responder
responder a uma série de coisas Confere. e estava a comer ao mesmo tempo. E aquilo trazia para o corpo uma sensação de permanente modo de fazer, exaustão total, não é? Portanto, e hoje em dia, salvo exceções, eu posso fazer isso às vezes, mas são situações, é uma escolha consciente porque são situações muito excepcionais. Quando há algum Ser pico de consciente trabalho. é logo diferente, não é? É Eu logo acho que é um diferente, bocadinho por aí. exatamente. Então, em regra, eu procuro ter uma hora de almoço e nessa hora de almoço eu primeiro procuro perceber o que é que eu preciso hoje. Eu quero ir comer, e às vezes levo comida, outras vezes vou comer fora, depende, não é? Mas imagina, quando estou no gabinete e levo qualquer coisa para comer, qualquer coisa consciente, que eu procuro que seja, não é qualquer coisa no sentido, só para não estar aqui a mencionar o que é que levo, mas geralmente procuro fazer escolhas conscientes. Mas imagina, no gabinete, o que é que eu preciso hoje? Eu apetece-me, por exemplo, estar a ouvir um podcast enquanto estou a almoçar, muitas vezes o faço, e é um momento de descontração, enquanto estou a saborear o meu prato, o almoço, estou também ali a nutrir-me do ponto de vista daquilo que eu estou a escolher ver e ouvir. Outras vezes eu sinto que preciso só de me silenciar, então estou a comer com atenção plena e estou em silêncio, porque preciso disso. Eu estou-me a rir porque já me estás a tentar motivar para começar a fazer isso, porque eu hoje em dia estou ao computador a trabalhar, mas pronto, eu vou trabalhar isso em mim. Então, se Fica aqui um compromisso me que vou tentar permites, fazer. boa, se me permites, convido-te aqui a colocar o ainda estás ao computador. Sim, está certo, ok. Podes permitir-te a fazer diferente aos pouquinhos, lá está, com gentileza, não é? Portanto, em vez de te punires, ok, lá estou eu sempre ainda no computador, no sentido... Não, sim, não, sim. ainda estou, mas posso permitir-me a fazer diferente. E não quando é? tiver que estar, de forma consciente, porque eu acho que isso é totalmente diferente. Claro que sim, não é? eu às vezes também estou ao Exato. computador, mas são sabes que o estás, questões não é? muito específicas, exatamente. Imagina, quando acontece muito hoje em dia, quando estou a fazer alguns artigos que preciso de terminar e que entre consultas é ali o bloco que eu tenho para o fazer, mas são situações concretas. Sempre que consigo, eu procuro fazer este exercício de o que é que eu preciso. Apetece-me nutrir com algo que eu quero ver e ouvir, então faço isso em simultâneo enquanto estou a almoçar, ou apetece-me só estar Não é? É o problema hoje em dia. O scroll infinito. No scroll. E eu própria às vezes sinto isso, que é, não me apetece fazer nada, mas estou ali, mas na verdade depois até penso, pá, isto não tem jeito nenhum, estar a fazer isto, porque nem estou a aprender nada. Sim. É só o cérebro estar em automático. Exatamente, não acho que isso acontece muito hoje em dia. Sim, imenso. Aliás, é muitas vezes um tema abordado em consulta, que as pessoas estão no scroll infinito, não é o tema de pedido de consulta a maioria das vezes, mas depois quando vamos falando, não é? Exatamente, e que muitas vezes as pessoas até me referem que desinstalam determinadas aplicações para não estarem a ceder à tentação, ou seja... Agora, se me perguntaste, tem que se desinstalar? Se fizer sentido para a pessoa, pode, mas não tem necessariamente. Eu diria que parte, sobretudo, lá está, deste treino interno. O que é que eu preciso? Não é? Eu própria também dou por mim por vezes aí. Eu às vezes também escorrego nessa casca da banana. Assim que me apercebo, procuro com gentileza reposicionar-me e percebo. O que é que isto me está a acrescentar? Isto está-me a trazer valor? E se eu noto, sim, estou a consumir aqui coisas engraçadas, estou-me a divertir, ou estou a aprender alguma coisa. Ok, então posso ficar aqui mais 1 ou 2 minutos. Mas se eu noto, e muitas vezes quando faço essa pergunta noto, não me está a acrescentar valor, está-me a trazer densidade, está-me a trazer uma sobreestimulação, muitos estímulos, às vezes começa até a ativar aqui as janelinhas da comparação com aquilo que nós estamos a ver, por exemplo, não é? Então aí eu automaticamente escolho fechar e afastar-me do telemóvel. Então diz-me uma coisa, porque eu acho que nós a bem ou mal acabamos por estar um bocadinho mais alerta para estas questões, não é? Mas para quem está aqui a ouvir e para pessoas que se calhar não são desta área, como é que elas conseguem, sem nunca terem feito nada, na prática, o que é que elas podem começar a fazer? Percebes? Ou seja, estão a ouvir o podcast e pensar, ok, então se calhar posso fazer isto, ou se calhar, quase sair aqui com, não quero chamar um plano de ação, mas com alguma ferramenta para começarem a pensar sobre isto. O que é que tu sugerias? Sim, olha, Maria, eu sugiro mesmo, sobretudo, começarem por notar. Antes de mais nada, notar o que está a acontecer dentro delas. Porque sem este passo, nós não podemos ir para outros, pelo menos de forma sustentada. Começar a notar e a nomear o que é que está a acontecer em mim. Por exemplo, imagina, a pessoa está no scroll, não é? E dá por si com pensamentos automáticos comparativos. E a seguir vem a crítica.
Mas, ou seja, até se calhar fazer o exercício de quantas vezes é que eu vou ao telemóvel, às redes Por exemplo, sociais. sim. Mas antes disso, a pessoa tem mesmo que notar. Ou seja, Ok. imagina, ok, estou a notar que estou a ser muito crítica, estou a notar que estou aí muitas vezes. Então, notar, ganhar consciência, nomear o que está a sentir, o que está a acontecer e a partir daí depois começar a criar o plano de ação. Uhum. Só que muitas vezes, enfim, eu considero que pode ser um erro é quando a pessoa vai logo só para o plano de ação e não faz este trabalho prévio de auto-observação, de nomear o que está a Autoconhecimento, não sentir. é? No Porque fundo, nós é somos todos irmos diferentes. expandindo a autoconsciência. O que é que está a acontecer aqui? O que é que eu estou a sentir? Mas de forma gentil, não é? Uhum. Mesmo que a pessoa note, ok, estou no scroll, costumo estar assim, ok, em vez de dizer, estou sempre assim, sou péssima porque faço isto. Não, é, ok, estou a notar que estou no scroll, estou a notar que tenho tendência para fazer isto, estou a reconhecer que há aqui uma parte mais crítica que me está a dizer que os outros estão sempre a fazer coisas e eu não estou a fazer nada, que os outros estão sempre a viajar e eu estou aqui em casa, que os outros têm um corpo perfeito e eu acho que o meu não é. Mas sem me chamar nomes, eu reconhecer isto tudo e estou a reconhecer em mim emoções, por exemplo, de tristeza, de zanga, de inveja, ou seja, são emoções, nós temos que dar nome às emoções, não termos medo das emoções, as emoções não são inimigas. É importante lembrarmos disto, são fonte de informação e vêm dizer-nos o que é que está ali que tem que ser visto, que necessidades é que estão por preencher. Pronto, isto só aqui uma reflexão, mas já vou aqui fazer uma suma, mas eu diria que não irmos logo só, olha, a pessoa tem que fazer isto e isto, sem fazer este trabalho, ou seja, no fundo, de auto-observação, de autoconsciência, nomear, perceber o que está a sentir e depois sim, a partir daí então, ok, vamos lá perceber, eu posso escolher balizar o tempo que eu passo nas redes sociais, eu posso escolher deliberadamente também afastar-me o telemóvel. Imagina, a pessoa, isto é aqui uma estratégia que, do ponto de vista funcional, que nem sempre é fácil, mas que é importante, em vez da pessoa ter sempre o telefone ao lado, ok, a pessoa pode precisar, mas pode ter o telefone com som, mas deixa o telefone à entrada de casa, por exemplo, ok? E depois anda em casa fazer o que tem que fazer. E muitas vezes as pessoas andam sempre com o telefone. Não é? Sim, e há até alguns dados que nos mostram que mesmo temos tendência a ir buscar, estamos a ver um filme, isso. eu tenho tendência a ver o que é que se passa. Porque o nosso cérebro já está muito, a palavra é forte, mas está muito viciado, com aspas ou sem aspas, nesse registro. Há mesmo alguns dados, era isso que eu ia dizer-te, que referem que mesmo adultos, se tiverem o telefone ao lado, não conseguem passar mais do que X minutos sem tocar no telemóvel, mesmo que não vão fazer nada, vão lá e abrem uma aplicação qualquer, não é? E, portanto, quem nunca, não é, fez isso nesta era? A questão é, vamos ganhar consciência e com gentileza vamos perceber, ok, eu preciso mesmo disto, isto está-me a acrescentar valor, ou eu posso, a partir desta consciência, deste momento de auto-observação, começar a mudar alguma coisa. Então vamos mobilizar estes recursos de mudança e podemos começar também por essa estratégia mais prática e funcional, que é, ok, eu deixo o telefone à entrada de casa. Ou ponho o telefone, não tem que ser à entrada de casa, mas ponho na mesa ali em vez de estar aqui colado a mim, não é? Enquanto estou a ver televisão ou enquanto estou a fazer outra coisa. Relativamente, estava-me aqui a lembrar e também para terminarmos, relativamente ao corpo e à alimentação, uma estratégia também pode ser, fazendo uma reflexão que aquela pessoa não nos está a fazer bem, só não nos está a fazer bem porque a nós não nos está a fazer bem, está tudo bem, se calhar não acompanhar, não é? E está tudo bem. E por exemplo, porque sabemos que se calhar se vamos abrir o Instagram, neste caso, ou quer que seja, e aquilo vai ter impacto, claro, em nós, mais vale se calhar. É uma escolha consciente e está tudo certo, nós não estamos a fazer mal a ninguém, não é? Estamos-nos a proteger, na verdade, estamos-nos a proteger, não é? Claro, e depois, quem sabe, passado uns meses, com algum trabalho, podemos voltar a seguir, não há problema. Exatamente, era isso que eu ia referir também, Maria, que é a questão de quando alguém nos está a incomodar, percebermos que a maioria das vezes não é a pessoa em si, somos nós que estamos incomodados com a pessoa, não é? Com a pessoa com algum comportamento. Portanto, isto vem também num lugar de autorresponsabilidade, com gentileza, perceber, ok, neste momento esta pessoa está aqui a abrir alguns gatilhos em mim, mas sou eu que estou a sentir, por exemplo, raiva ou irritação em relação à pessoa, não é? A pessoa que me está a fazer sentir irritação, não é? É que muitas vezes nós temos, aquela pessoa irrita-me. Não, não é aquela pessoa, sou eu que estou irritada com aquela pessoa. Então vale a pena depois fazermos este caminho, não é? De auto-observação, de investigação, com curiosidade, o que é que gatilhos são estes? Agora, nesse caminho, nós podemos fazer a escolha consciente, ok, neste momento eu escolho não estar a acompanhar esta pessoa porque de facto eu estou a sentir-me incomodada com isto. Então isso é autoproteção, sem deixar de fazer esse caminho de que gatilhos são estes, porque isto é autoconhecimento. Ou seja, na verdade era começar por aí, porque era a minha última questão, que era uma prática simples, qualquer pessoa podia começar hoje, era muito essa questão
que tu acabaste por referir agora. Não é? Tu querias uma prática simples e eu deito aqui uma série de questões, não, mas... Desculpem, mas essa questão de a pessoa se autoconhecer, não é? Fazer uma reflexão sobre o que é que está a começar a sentir, acho que deve ser essa prática que tem que começar a ser... Eu diria que essa prática é basilar, não é? E depois tudo o resto, a pessoa começar a procurar implementar as estratégias que pode precisar e lembrarmos também aqui de uma pergunta, se calhar para terminarmos neste sentido, é a pessoa perguntar mais vezes a si própria como é que eu hoje me estou a tratar, ou como é que eu hoje me tratei. Como uma amiga ou como uma inimiga, como uma amiga ou como uma aliada, não é? Ou como há algo que não está bem em mim e estou permanentemente em crítica. Portanto, esta parte de como é que eu me escolho tratar, como é que eu me tratei, isto se for ao início do dia, como é que eu posso tratar, mais ao nível de estabelecermos uma intenção, e mais ao final do dia, como é que eu hoje lidei comigo, o que é que eu priorizei, não é? Portanto, alimentei mais aqui fontes críticas ou escolhi alimentar um lado mais de autoconsciência e de autogentileza. Isto é muito importante. E depois, o que é que eu preciso? Trazemos mais esta pergunta para o nosso dia-a-dia, porque isso ajuda-nos também a sair do piloto automático. O que é que eu preciso mais hoje? Porque aquilo que eu preciso mais hoje pode não ser igual a exatamente a mesma coisa que eu preciso amanhã. Eu hoje preciso, o meu corpo pode-me pedir, olha, hoje preciso mesmo de ir correr. Estou aqui muito, estou zangada, estou ansiosa, preciso de ir correr. No outro dia, posso precisar de meditar, posso precisar de ir beber um café com uma amiga. Então, trazemos mais esta consciência. Obrigada. Obrigada, muito, Maria. Helena. Também adorei. Obrigada. Foi muito giro esta conversa. Obrigada, eu também. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Eu sou a Maria e este é o podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Aproveita para me acompanhar nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Sim.